E aí, pessoal, está no ar o nosso programa Vocação. Qual é a sua? E hoje eu gostaria de saudar você, telespectador que nos acompanha pela TV Evangelizar. Muito obrigado pelo carinho, por essa atenção que você nos dá hoje, aqui na sua casa, aqui no nosso programa. Gostaria de saudar os meus amigos seminaristas, meus irmãos de pastoral vocacional. Salve Pedro, Tiago, Felipe. Muito obrigado, Salve. Guilherme. Mais uma vez estamos aqui. Hoje o programa está repleto de novidades. Novidades sim, porque tem vários acontecimentos novos aí no Game Show, né, Tiago? Então é isso mesmo, Pedro. Coração acelerado. Mais uma rodada do Game Show final no dia de hoje. E em quem você está apostando? Não perca, fique com a gente. E além do Game Show, temos o que mais, Felipe? Isso, temos música aqui no nosso programa e também um momento, claro, de oração e espiritualidade. Nós cristãos precisamos elevar as nossas mentes e os nossos corações sempre para Deus, não é, Guilherme? Isso mesmo, pessoal. Obrigado. E você aí de casa viu que hoje o programa está imperdível. E o tema de hoje, ele é essencial para a nossa vida cristã. Espiritualidade. Como é que se reza? E nesse programa teremos a participação de um jovem agora, no nosso Web Jovem, fazendo uma pergunta muito interessante. Gostaria que os meus irmãos me ajudassem a responder. Salve, salve, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Diogo, eu sou aqui de Pinhais. Participo na paróquia Nossa Senhora Aparecida, que fica aqui em Pinhais também, e faço parte da Pastoral da Juventude. Às vezes também tenho uma atividade, a Pastoral da Liturgia, né? E a minha pergunta de hoje é a seguinte: quais são as formas de oração? Tá certo? Um abraço para vocês. Gostaria de agradecer aqui o jovem que nos mandou essa pergunta. Quais são as formas de oração? Que pergunta complicada, né? Porque nós percebemos na igreja vários modos de orar. Jesus nos ensina a orarmos, mas nós vemos vários carismas na nossa igreja, nas nossas comunidades. Como se reza, pessoal? Essa é a questão do programa de hoje. E eu gostaria de lançar a pergunta aqui para o Tiago. Existem várias formas de oração, né, Tiago? E quais seriam elas? Com certeza. Então, a nossa herança cristã, nós podemos resumir em duas formas. A oração comunitária, aquela que você faz na igreja ou em casa, com mais pessoas, como diz o próprio Evangelho, onde 2 ou mais estiverem, eu estarei no meio deles. Essa é uma forma. Mas também a oração individual, ou hoje mais conhecida como oração pessoal, a qual você vai se dirigir a Deus, seja no seu quarto, seja no momento ali, naquele intervalinho do ambiente de trabalho, seja jovem você indo ou vindo da faculdade, na correria, mas aquele momento que você reserva. E aqui há algumas formas. A oração mental, quando simplesmente nós pensamos em Deus. A oração vocal, quando nós verbalizamos e colocamos em palavras aquilo que nós sentimos. E até chegarmos, e isso é uma caminhada, é um caminho, àquela intimidade. Intimidade com Deus. É isso que buscamos na forma de rezarmos, na forma de orarmos. Mas Pedro, lança aí. Qual que é a melhor forma de oração assim, no sentido de que como podemos nos encontrar verdadeiramente com Deus? Olha, Guilherme, é interessante destacar, igual o Tiago estava comentando, não existe talvez a fórmula mais correta e acertada. Será que eu estou rezando certo? Será que eu estou rezando errado? Às vezes a gente fica se culpando muito por isso. Mas a melhor pergunta deveria ser: como estamos moldando a nossa oração? E então nós deveríamos moldar a nossa oração pela oração que o Senhor nos ensinou, que é a oração do Pai Nosso. A oração que é modelo de todas as orações, que eleva nossas súplicas ao Pai e que não é uma oração só individual, tipo Senhor, que eu ganhe tal coisa, que eu consiga tal coisa, que eu seja melhor nisso, melhor naquilo. Não, mas é uma oração da intimidade com Deus, que também olha para dentro de nós mesmos, mas também olha para a realidade da comunidade, olha para a realidade do mundo. Então é uma oração da vida, é uma oração que nós rezamos elevando a Deus a nossa própria vida. Então, é essa oração que é talvez o modelo perfeito de oração. O Pai Nosso que o Senhor Jesus nos ensinou. Se Jesus nos ensinou, é porque é por aí que nós devemos nos guiar para rezarmos ao Pai. Mas, Felipe,
cá para nós aqui. Às vezes nós falamos muitas palavras na oração, repetimos muitas frases na oração, mas qual é aquela verdadeira oração? Eu acho que não é essa que Jesus nos pede, né? Jesus ensinou fórmulas simples, o Pedro já falava no Pai Nosso, fórmulas simples que nos levam à oração mais genuína. E a oração é aquela que brota do fundo do nosso coração. Nos bastidores nós comentávamos aqui, orai sem cessar. E orar sem cessar não é ficar de joelhos ali rezando o seu terço toda hora durante o dia, 5, 6, 7, 8, 10 vezes, mas é o que eu estou fazendo se converter em uma oração. Os meus atos, as minhas atitudes diárias, as minhas relações com os outros, né? A minha postura perante todas as pessoas do meu convívio, que isso seja a minha forma de oração, que isso me leve a rezar, que isso me leve a estar próximo de Deus. Quando nós falamos de viver a vida enquanto cristãos, nós devemos ter consciência disso. É elevar o nosso coração cotidianamente, em todas as horas do dia, elevar o nosso coração. E isso aqui que está aqui dentro, Deus nos conhece. Por que estar longe de Deus? Deus não sabe o que passa dentro de nós, então nós também podemos, a todo momento, aproveitar essa oportunidade. Já que Ele nos conhece, por que não estar o tempo todo com Ele, né? Orar sem cessar, né, Felipe? Acho que esse é o caminho. E também levar a vida para Deus, né? Partilhar com Deus num gesto de amizade, intimidade, colocando, expondo quem nós somos a Deus, conversando com Ele como conversamos com um amigo, sendo sinceros e abrindo o nosso coração. Uma oração que eu gostaria de destacar aqui, que é muito importante de nós considerarmos o nosso dia a dia da correria, né? Você vai ter que acordar, ir para a faculdade, tem que pegar ônibus, tem que fazer trabalho, tem que estudar para a prova, para a vida toda. Então, a gente fica naquela correria e chega à noite e você só deita na cama assim e fala, agora eu vou rezar. Daí você já começa e já dorme assim, né? Nem dá tempo de terminar ali. Você já reza o nome do Pai, Filho e Espírito Santo, começa o terço aqui, daí o anjo termina, daí é uma beleza. Não, mas é importante a gente olhar ali, chegou no fim do dia e falar, não, eu vou fazer pelo menos um exame de consciência aqui. Né, falar o que eu fiz de bom, o que eu errei um pouquinho ali, o que eu posso melhorar para amanhã. É um pouquinho de cada vez, né? Igual o Felipe comentava, não é que você vai rezar 50 terços ali durante o dia. Não, a nossa oração é a nossa própria vida. Então, quando a nossa vida está direcionada a Deus, é uma oração já. Com certeza. Eu acho que a dica é não fazer a oração na minha vida, mas da minha vida uma oração a Deus, né? Porém, aqui nós precisamos tomar cuidado com uma coisa. Nós somos seminaristas, estamos num ambiente privilegiado para oração. Mas nem todos os dias você pode estar no seminário, na rua, nessa correria que o Pedro comentava. Às vezes, conforme nós estamos, é um momento também difícil e muitas vezes pesa. Só que nós precisamos entender uma coisa. Você que está aqui nos acompanhando, talvez eu não sei o que você está passando, o que você está vivendo, mas Deus, Ele não é alguém distante, castigador, que quer o nosso sofrimento, não. Muito pelo contrário, Deus, Ele quer a nossa amizade, Ele é nosso amigo, Ele está conosco. Então, cuidado para não fazer da sua oração uma oração pesada, difícil. Não, o fardo dele é leve, o jugo é suave. Então, eu acho que nós precisamos caminhar sempre para essa suavidade, essa entrega total. E Deus conhece um coração humilde e sincero, né? Ele conhece todos nós e sabe quando aquilo brota do nosso coração realmente. Talvez seja nos momentos que nós sentimos mais humilhados que ali brota a melhor oração, porque é o momento que nós estamos mais humanamente, né, desterrados ali no chão. Deus faz com que isso se levante, porque é nesse momento que nós estamos abertos à graça de Deus, né? E é nessa intimidade que nós também conseguimos discernir as coisas a se fazer no nosso cotidiano, né? Estando em Deus, em sintonia com Deus, na amizade com Deus, nós conseguimos ter atitudes, querendo ou não, mais justas. E se nós não estamos em sintonia com Deus, parece que tudo está perdido, tudo está preocupante, tudo está desequilibrado. A gente começa a perder o sentido da vida, da existência, e por aí vai, né? Mas, como nós bem sabemos, Jesus nos ensina uma oração. E também nós devemos ter a humildade, acho que vocês concordam, de pedir ao Senhor que nos ensine a orar diariamente. E possamos rezar com Jesus, né?
Uma coisa que eu gostaria de testemunhar aqui também, Guilherme, que eu venho caminhando nessa caminhada, nessa caminhada de oração, a gente vai percebendo que muitas vezes a gente só pede a Deus alguma coisa física, assim, não é que eu consiga tirar boas notas, não sei o quê, mas a gente precisa pedir muitos dons a Deus também. E agradecer, lógico, mas pedir o dom que Deus nos ilumine, que Ele nos dê essa luz, que a oração também é essa luz. Jesus, antes de chamar os apóstolos, antes de qualquer coisa difícil, digamos assim, na sua vida, Ele se colocava na presença do Pai. Por que nós não faríamos isso, né? Se o próprio Jesus se colocava diante de Deus Pai, se Ele se colocava assim, olha, Pai, se for da sua vontade, afasta de mim esse cálice, né? Então, naqueles momentos mais difíceis também, Jesus se colocava assim, em desespero, assim, né? Entre aspas, assim, né? Porque a oração é essa força, essa luz que nos ilumina na vida. Exatamente, Pedro. Peçamos o auxílio ao Espírito Santo que nos ensine a orar, como diz São Paulo, porque nós não sabemos o que pedir na oração. Peçamos que seja feita em nós realmente a vontade de Deus, né? Então, pelo jeito, pessoal, você viu que está imperdível o nosso programa de hoje. O tema é instigante, é muito interessante e quero que você permaneça aqui conosco hoje. Fique aqui, teremos muitas novidades no próximo bloco, teremos o nosso game show, teremos também o nosso momento de espiritualidade. Olha só o tema de hoje, momento com a palavra de Deus, que nos inspira a orar. Você interaja com a gente nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, da TV Evangelizar e também da PVCWB. E não esqueça da nossa hashtag, PV na Evangelizar. Vamos de música, Felipe? Vamos lá, intervalo? vamos lá, bem legal. Isso que a gente gosta, né? Isso aí. Assim, ó. Vamos cantar, cantar a paz do meu Senhor Jesus. Deixar que o amor de Deus se torne em nossa vida a luz. É tão bom estar aqui, juntos louvando ao Senhor, soltar a nossa voz e assim exaltar o Deus de amor. Vamos louvar? Vamos louvar, louvar na paz do meu Senhor Jesus. Deixar que o amor de Deus se torne em nossa vida a luz. É tão bom estar aqui, juntos louvando ao Senhor, soltar a nossa voz e assim exaltar o Deus de amor. Fala galera, estamos começando mais um game show, mais uma final aqui no Vocação. Qual é a sua? E hoje o papo é curto e o papo é reto. A prova é a seguinte: torta na cara. Errou, meu parceiro? Levou, não tem conversa, não tem diálogo. Mas, para você que nos acompanha, sabe que sempre os integrantes da PV, eles fazem aquele estágio antes, aquela ensaiada maneira, para que os integrantes entendam, tanto o Jaque como o Jufe, entenda bem e saiba que aqui não tem conversa. E vamos chamar aqui os integrantes da PV, Felipe e Guilherme, para responderem a seguinte pergunta, que pode ser moleza, mas vamos ver se vai ser realmente. A pergunta, vocês vão ter que falar quais são os 10 mandamentos da lei de Deus. Como eu não terminei, para a gente não perder tempo, vamos engatar. Ele não ouviu até o final. Em hebraico. Eu não sei, só sei falar ruá.
que não está nem no primeiro mandamento. Então, Felipe levou torta na cara. Sem dó nem piedade. Tá vendo, galera? Então, é assim hoje essa grande final do nosso game show. E agora, então, já vamos receber as nossas convidadas do dia. Mari, do Jaque, e Gabi, do Juf. Vamos lá para a primeira pergunta. Elas já viram muito bem como é que funciona. Primeira pergunta para vocês. O que Jesus multiplicou para as multidões se alimentarem? Vamos ver se vão saber responder. E como a Mari, então, passou à frente, ela não terá direito às alternativas. Então vamos lá. O que Jesus multiplicou para as multidões se alimentarem? Jesus multiplicou os pães e os peixes. Quantos? 5 pães e 5 peixes. E a resposta está correta. Lembrando também a você que essa prova vale 50 pontos. Então é tudo ou nada. Vem, rapaziada, Marcos e Jorge para a segunda pergunta. Vamos ver quem leva. Segunda pergunta: quais são os discípulos que subiram no Monte Tabor com Jesus? Alternativa A: Tiago, Tadeu e Judas. Alternativa B: Filipe, Bartolomeu e Moisés. Alternativa C: Pedro, Tiago e João. Alternativa D: André, Simão e Judas Iscariote. Marcos, você que bateu por primeiro. Alternativa A, B, C ou D? C. Pedro, Tiago e João. E a alternativa, mais uma vez, está correta. Torta na cara do Juf. Até agora o Ajaque está na frente. Vamos mais uma vez com as meninas Mari e Gabi. Para a terceira pergunta: quem estava aos pés da cruz? Alternativa A: Maria e José. Alternativa B: Maria, Marta e Lázaro. Qual alternativa? Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena e João, o apóstolo amado. E a resposta está, que rufem os tambores, exata! Mais uma tortada para o Juf. E mais uma vez agora, vamos voltar com a rapaziada aqui para a quarta pergunta. Quarta pergunta, vamos que vamos com os guris de hoje. Marcos e Jorge, pergunta de número 4. Vamos ver se ainda vai dar tempo do Juf virar esse jogo. Pergunta seguinte: quais são os mandamentos? Quantos são os mandamentos da igreja? Alternativa A: 5, B: 12, C: 7, D: 11. 5. Alternativa correta. E o Juf levou mais uma tortada nessa rodada. E o nosso game show já tem o ganhador de hoje, mas como isso aqui não é só uma competição, nós convidamos as meninas para uma pergunta coringa dessa rodada. Abrimos uma quinta aqui e vamos ver se a gente vai conseguir dar uma colherzinha de chá pro Juf ou não. Pergunta de número 5. Qual acontecimento marca a Páscoa dos hebreus no Antigo Testamento? Alternativa A: a ressurreição de Cristo. Alternativa B: vitória de Davi sobre Golias. Alternativa C: o fim do mundo. Alternativa D: a passagem do Mar Vermelho. Calma. Letra A. Letra A. E, infelizmente, a resposta não está correta. A resposta
exata, correta para fechar seria a alternativa D, porque a Páscoa do Antigo Testamento, a passagem do Mar Vermelho. Mas para demonstrar que isso aqui é só uma brincadeira, é um espírito cristão, não só meramente a competição, mas também para que você receba essa mensagem, eu vou dar uma colherzinha de chá e a Gabi agora vai passar uma tortada na Mari. Vamos lá, não, uma só. Pode ser as duas? Elas pediram. Vamos que vamos, então. Que seja. Então, vamos chamar já também a rapaziada aqui para esse momento. Olha lá, e vem até com bandeira. Só não pode sujar a bandeira. Vamos lá, Gabi? Então, vamos que vamos, minha gente. Olha isso aí, lembrando que não é vingança, é só uma brincadeira, é a parceria de sempre. Para o vocacional, um simbólico prêmio para todos os que participaram com a gente, lembrando que a regra aqui não é ganhar, mas é interagir, é competir. Vamos conversar um pouquinho com eles. Para vocês, como foi participar desse game show, desses 3 programas aqui no Seminário Rainha dos Apóstolos, em Curitiba? Para mim, foi importante, gostei bastante da oportunidade que vocês ofereceram para nós, grupo de jovens da JAC. E agradeço novamente aos meus colegas de grupo de jovens pela oportunidade de estar competindo com vocês aqui hoje. Valeu, Marcos. E Mari, deixa uma mensagem para um jovem que possa estar trabalhando na igreja sobre a importância, esse papel tão importante na vida da nossa igreja para quem está em casa. A caminhada com Jesus, ela pode ser às vezes meio pesada, pode ser um pouco difícil pela nossa idade, pela escola, às vezes pelos compromissos com a família, mas no final Jesus recompensa a gente com muito amor, com muitos amigos. Então você, jovem aí em casa, não desista da sua caminhada. Jesus te espera com braços abertos e Ele tem muitas tarefas para que você possa exercer dentro da igreja todos os seus dons. Muito obrigado, Deus abençoe, pessoal, parabéns. E aqui agora ao JUF, esse grupo da paróquia de São Brás, aqui em Curitiba. Jorge, como é que foi aí ter entrado nesse espírito, essas provas ao longo desses 3 programas, essa competição? Cara, foi muito legal essas 3 provas aí que a gente fez, foi de cada dia, né? A gente foi estabelecendo uma estratégia, mas no fim eles acabaram ganhando, mas foi muito bom. Certo. E Gabi, manda uma mensagem especial para os nossos telespectadores, para aqueles que ainda não estão engajados na igreja. Para vocês que ainda não estão engajados na igreja, vai logo, vocês não sabem o que estão perdendo, tanto de amor, tanto de amizade, tanto de acolhimento e empatia que tem dentro da igreja, que Deus tem por nós. E a gente faz muitas amizades também. Isso aí, galera, para ver que essa amizade, essa empatia, esse amor de Deus, nós anunciamos aqui em todos os quadros do nosso programa Vocação, qual é a sua. Muito obrigado a você que esteve conosco nesse mais um Vocação, qual é a sua. Lembrando que você pode rever esse programa no YouTube da TV Evangelizar, youtube.com/TV Evangelizar Oficial, e também da sua interatividade para você continuar interagindo conosco pelo Twitter na sigla PV na Evangelizar. Fique com a gente, Deus abençoe e até o próximo Vocação. Qual é a sua? Chegamos ao fim de mais um programa Vocação, qual é a sua? Onde conversamos e discutimos sobre a espiritualidade. E nesse momento onde trazemos a palavra de Deus para perto de ti, gostaríamos de refletir sobre o Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 1, onde diz: estando em certo lugar orando, ao terminar, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou a seus discípulos. Caríssimos irmãos e irmãs, que nós tenhamos esta humildade
de pedir ao Senhor a oração, de pedirmos ao Senhor o dom de rezarmos e de rezarmos com consciência, de estarmos na presença de Deus. Às vezes, na correria do nosso dia a dia, como discutimos no programa, temos dificuldades de estarmos na presença dEle, mas que nós façamos da nossa vida uma oração. E naqueles momentos mais difíceis, naqueles momentos de maior agonia, de maior desespero, que nós possamos lembrar que Ele está ao nosso lado, Ele é o nosso amigo, nosso irmão, também nosso mestre que nos ensina a orar. Na sua oração do Pai Nosso, Ele nos pede para chamar Deus de Pai, um Pai que está próximo de nós, que nos conduz, que nos ampara, que sabe das nossas necessidades. Por isso, clamemos ao Senhor para que Ele olhe para dentro do nosso coração e nos ajude neste caminho de amadurecimento, de discernimento, buscando fazer sempre a vontade de Deus, com alegria e confiança, seguindo firme no caminho que Ele nos concede a cada dia. Peçamos a Deus que Ele ilumine a nossa vida, nossos caminhos e nos dê força neste caminhar, nessa longa estrada que temos da vida, dia a dia, rezando e louvando a Deus com a nossa vida, com os nossos dons, com os nossos carismas, na vida em comunidade. Amém.